Bom, gente, voltei, né, vocês vão cansar de ver minha cara hoje, vai ter que aproveitar a make, né, gente, porque a chapinha, né, então deixa eu me achar aqui. Recapitulando o que a gente viu hoje na aula, né, destilação simples, destilação fracionada, e uma partezinha que a gente não conseguiu ver no final, tá. Vamos passando então para as misturas homogêneas de sólido e líquido, né, então os processos de separação de mistura homogênea, eles são um pouquinho piores, porque a gente nem está enxergando que tem alguma coisa misturada ali. Imagina ter que separar isso, né? Para separar misturas homogêneas sólido de líquido, a gente usa destilação simples. Muito simples, gente, uma coisinha pouca, isso tudo aqui, né? Então a gente tem uma boa de uma aparelhagem, né? Como a gente já tinha dito, precisa saber o nome desses aparelhos? Gente, depende. Depende de que prova você pretende fazer. Você quer fazer uma FUVEST da vida, né, uma prova mais pesadinha? Precisa saber, tá? E como ano passado vocês tinham um laboratório, né, vocês fizeram um trabalho, acredito com a professora Sumara, sobre esses processos de separação, né, então eu acho que vocês vão tirar de letra. Vamos lá. Eu tenho aqui uma big de uma aparelhagem, né, para fazer esse processo de destilação simples. A gente vai ter o suporte universal. Nesse suporte, né, a gente tem as garras aqui que ajudam a gente a manter ali fixo, né, essas vidrarias. A gente tem o bico de Bunsen, que é o fornecedor, né, do calor que a gente precisa para conseguir fazer a passagem de estado físico. Essa tela de aquecimento, que é a tela de amianto, ela serve para ajudar a gente a apoiar o balão e, além disso, ela consegue transferir o calor. Ela não puxa o calor para ela, né? Ela consegue transferir o calor para cima. Então, aqui a gente tem o balão, que é onde a gente vai colocar a mistura que a gente quer fazer a destilação, um termômetro para a gente conseguir ir acompanhando a temperatura. Por exemplo, a água a gente sabe que ela entra em ebulição em 100 graus Celsius. Pelo termômetro a gente consegue perceber, eu estou a 50 graus Celsius, vai demorar um pouquinho. Eu estou aqui chegando em 90 graus Celsius, está chegando, né? E sempre bem vedado, né, para impedir que o gás saia. A gente tem aqui essa saída lateral que leva a gente para o condensador. Condensador, como o próprio nome já está dizendo, é onde vai acontecer uma condensação, a passagem do gás para o líquido. A grande sacada aqui do condensador, gente, é que ele tem, estão vendo esses três espacinhos, dois azuis e um branco? Ele tem uma parede que é onde vai ficar circulando água gelada nessa parede. E aí, quando passar por dentro, que é essa partezinha branca, né? Quando o gás entrar nessa partezinha branca, ele vai encontrar com essa parede gelada que essa água ajuda, né? Tem duas mangueirinhas aqui, ó, que vai ficar entrando e saindo água, entrando e saindo água. Então, esse fluxo de água que fica entrando e saindo mantém a parede dele bem, bem gelado o tempo inteiro. E no final a gente tem um outro recipiente que vai recolher um dos produtos dessa separação. Aí vamos lá. Eu vou colocar aqui dentro água e sal. Água e sal, dependendo da proporção, podem se misturar de forma homogênea e de forma heterogênea, mas vamos pensar aqui que a gente tem uma proporção de água e sal, onde o sal está todo solubilizado na água. Quando eu aumento a temperatura, ali pelo bico de Bunsen, o que acontece? Quem tem ponto de fusão maior e menor ali? A gente sabe que a água tem ponto de ebulição 100 graus Celsius e o sal tem ponto de ebulição 1460, 1461, se não me engano. Então, é um ponto de ebulição muito superior. A temperatura de 100 é muito mais fácil de ser atingida que 1460. Então, quando eu aqueço essa mistura, quem tende a virar gás primeiro? A água, né? Quando a água vira gás, o gás não tende a subir
Quando o gás subir, o único lugar que ele vai encontrar para passar é entrar no condensador. Quando o gás entra no condensador e encontra a parede do condensador gelada, quando eu aqueço a água, ela vira gás. Quando eu resfrio o gás, ele volta a ser líquido. Não estão vendo que a gente está fazendo o mesmo processo, invertido um do outro, né? Eu estou aquecendo para o líquido virar gás, no condensador, por causa de sua parede gelada, eu resfrio para o gás voltar a ser líquido. E aí, quando isso acontece, tá vendo que está formando aqui dentro do condensador umas gotinhas? Né? E até por isso também ele fica meio tombadinho assim, né? Porque aí a gotinha consegue escorrer e ser recolhida aqui do outro lado. O senso crítico que eu quero que vocês tenham, gente. Vale a pena fazer destilação simples para recolher um pouquinho de água? Olha o tanto de água que a gente vai gastar, né? De entrada e saída de água aqui, para conseguir recuperar um pouquinho de água. Vale a pena? Como algum de vocês aí, não consegui ver quem na hora, muito bem falou. Se eu estiver morrendo de sede, né? Se for o único jeito que tiver de eu beber água, vale a pena, né? E é até uma das ideias de quando a gente fala essa pauta tão importante, né, da água potável está acabando no mundo e tudo mais, uma das opções é a destilação simples, né? Temos essa opção, osmose reversa, outras tecnologias. Porém, gente, no nosso dia a dia, não faz sentido a gente fazer tudo isso daqui para recolher só um pouquinho de água, né? Então, quando a gente tiver interesse no solvente, a gente faz destilação simples. Quando eu não tiver interesse no solvente, eu posso simplesmente aquecer essa mistura e deixar a água ir embora no formato de gás, né? Mas agora, se eu tenho um solvente caro, você vai querer deixar ele embora? Não, você vai querer pegar ele de volta para você reaproveitar ele várias vezes e quantas vezes der para reaproveitar. Ou se você tiver um solvente muito tóxico, você vai simplesmente evaporar, né, ficar respirando aquilo? Não, né? É, é o exemplo das salinas, né? A gente tem uns tanques assim bem grandes, pega a água do mar, coloca nesses tanques e pela ação do sol, né, ali todos os dias vai evaporando um pouco dessa água e fica só o sal, né? Misturas homogêneas de líquido-líquido. Essas misturas, elas vão ser separadas por destilação também. A gente viu que para sólido líquido, destilação simples. Para líquido líquido, destilação fracionada, tá? Então, tomar cuidado com isso. O nome é parecido, né? Mas a gente tem que fazer essa distinção. Líquido, líquido fracionada, sólido, líquido simples. Então, aqui o que eu tenho? Basicamente a mesma estrutura, né, da outra, só que agora eu vou colocar dentro do balão para ser aquecido dois líquidos que se misturam, dois líquidos miscíveis entre si. Então, água e acetona. Quando eu aqueço água e acetona, quem tende a virar gás primeiro? A gente sabe que a acetona é muito volátil, então a acetona tende a sair do estado líquido e virar gás com mais facilidade. Então, eu aqueço a acetona, a mistura de água e a acetona vira gás. Quando o gás sobe, ele passa pela coluna de fracionamento e o único lugar que ele encontra para entrar é entrar no condensador. Quando ele entra no condensador que está com a parede gelada, eu aqueci para o líquido virar gás. Quando ele encontra a parede gelada do condensador, eu estou diminuindo a temperatura e vou fazer esse gás voltar a ser líquido. E aí ele vai escorrer aqui pelo condensador e vai cair nesse outro recipiente e a água vai ficar lá do outro lado, tá? Tinha falado na aula isso. Tem alguns vídeos na internet que fazem esse processo de separação e para comprovar que ele realmente conseguiu separar, no início ele tenta jogar um fósforo dentro da água com acetona e não acontece nada, e depois ele vem aqui nesse líquido que destilou e joga, que tem acetona pura, e joga ali um palito de fósforo, e aí pega fogo,
né, ele comprova que ele conseguiu fazer, eh, essa separação. Uma coisa muito importante, gente, não dá para separar por destilação misturas azeotrópicas. Por quê? Mistura azeotrópica não é aquela que possui o mesmo ponto de ebulição? Lembra do gráfico, né, que a gente já estudou? Então o que que aconteceria aqui? Se eu tenho o mesmo ponto de ebulição para os meus 2 líquidos, quando eu aquecer os 2 vão virar gás ao mesmo tempo, e eu não vou conseguir fazer essa separação, tá. Um dos exemplos mais importantes sobre destilação fracionada é o petróleo. Se não tivessem inventado a destilação fracionada, o petróleo não serviria para nada, né, o petróleo cru, bruto, daquele jeito que ele é extraído, ele não serve para nada. O interessante do petróleo para a gente são os seus subprodutos que estão ali misturados. Qual é o objetivo da destilação fracionada? É a gente fazer essa separação. E aí, óbvio, gente, que a gente está saindo de uma escala laboratorial e indo para uma escala industrial muito maior. E aí, quando a gente vê aí na televisão, falando sobre a Petrobras, sempre aparecem essas torres de fracionamento, elas têm um diâmetro absurdo, uma altura absurda, porque a gente está querendo beneficiar uma maior quantidade de petróleo possível, né? Então, aqui a gente tem o aquecimento do petróleo e vai se formando os subprodutos em ordem crescente de ponto de ebulição, tá. Mandei um videozinho para vocês sobre isso, tá, e um videozinho sobre, tratamento de água, ok? Beijo, gente, até semana que vem.